dos versículos 38 até o 42. Lucas 10, 38 até o 42. E diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupava-se de muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, é interessante nós notarmos nesse texto que diz assim: a certa mulher chamada Marta. Não diz certa mulher chamada Maria. Então diz que Marta, chamou Jesus e hospedou Jesus na sua casa. Dá para a gente começar o texto pensando que Marta fez uma boa escolha. Ela recebeu Jesus na sua casa. Ela quis receber Jesus na sua casa. Mas na leitura do restante do texto, a gente começa a ver que Marta escolheu hospedar Jesus na sua casa. Ela hospedou Jesus, porém, ela hospedou Jesus sem dar a devida importância à presença de Jesus. Aí você pode dizer: não, Henrique, ela deu importância. Ela hospedou Jesus e ela começou a arrumar a casa e arrumar todas as coisas para quê? Para receber Jesus. Então ela deu importância, sim. Enquanto outros podem falar: mas Maria, preguiçosa, só sentou ali e quis ficar ouvindo o que Jesus estava para falar. Não, irmãos. A leitura é, sim, a visão de Marta foi da importância de arrumar para receber. A visão de Maria foi de aproveitar o que era prioridade naquele momento e ouvir o que Jesus tinha para falar. Nós precisamos definir, meus irmãos, o que nós queremos para a nossa família. Nós precisamos definir quais são as metas que nós queremos alcançar para a nossa família. Nós devemos definir o que é prioridade para a minha família naquele momento. Havia uma importância em arrumar a casa? Talvez. Talvez a casa estivesse muito bagunçada. Talvez a casa estivesse suja. Talvez estivesse precisando fazer a comida. Havia talvez uma necessidade, e a escolha de Marta, não vou dizer que tenha sido errada, eu só vou dizer que ela não escolheu a boa parte. Ela talvez tivesse até uma boa intenção, mas ela não soube identificar qual era a prioridade para aquele momento. Arrumar a casa ou ouvir o mestre? Qual é a prioridade? O que você tem colocado como mais importante na sua casa? E vou dizer uma coisa, meus irmãos: a prioridade em nossa vida é Jesus. Então, se a prioridade na nossa vida é Jesus, a prioridade que eu devo dar dentro da minha casa é de evangelizar e discipular a minha família. Se você é filho e seus pais não são crentes, evangelize e discipule os seus pais. Você, pai, quando o seu filho nasce, você precisa já lá, quando criancinha, ensinar o menino no caminho que deve andar. Você deve evangelizar e discipular. Sabem por quê? Filho de crente não é crente. Filho de crente filho de cristão será cristão se for evangelizado e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é o fato de eu ser crente que faz com que os meus filhos também sejam. Eu posso ser cristão e não evangelizar o meu filho.
e não discipular o meu filho, e o meu filho não conhecer a Deus. Qual é a prioridade? A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 5,8, da seguinte forma: se você não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, você tem, olha que sério isso, você tem negado a fé, e você é pior do que o descrente. Qual tem sido a sua prioridade na sua casa? No seu planejamento, o que você quer alcançar com a sua família? Qual é a sua prioridade com a sua família? A sua prioridade tem sido realmente sentar com a sua família e evangelizar a sua família e discipular a sua família? Ou a sua prioridade tem sido apenas levar a vida como ela está e você enriquecer e você crescer profissionalmente e você aparecer? Qual tem sido a sua prioridade? Ah, não, eu sou um pai maravilhoso porque eu trabalho 20 horas por dia, eu só durmo 4 horas por dia, porque eu trabalho, porque eu quero crescer, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero deixar bens para os meus filhos, porque é importante na minha vida deixar bens para os meus filhos. Só que você vai estar deixando bens para os seus filhos, bens que, desculpem meus irmãos, que a traça vai consumir e a ferrugem também. Mas deixar filhos que conheçam profundamente a Deus, deixar filhos que vejam no papai e na mamãe um exemplo de homens que servem ao Senhor e que têm prazer em servir ao Senhor. Meus irmãos, vou dizer para os irmãos, isto não é fácil. Sabem por que isto não é fácil, meus irmãos? Porque o mundo está trabalhando de uma forma tão forte para tirar isso das nossas famílias. Aliás, o inimigo está trabalhando de forma incansável para acabar com a família. Porque o inimigo sabe que uma família forte na presença de Deus, há uma chance muito grande daquela família povoar o céu. Então o inimigo está trabalhando de forma incansável para que as nossas prioridades não sejam discipular e evangelizar, ou evangelizar e discipular as nossas casas. Meus irmãos, é nossa primeira responsabilidade. A nossa família é a nossa primeira responsabilidade. Não adianta eu estar aqui hoje com esse terno, falando para os irmãos, pregando para os irmãos, se ao chegar em casa eu não viver o que eu estou falando aqui. E vou dizer para vocês uma coisa, preparando a mensagem, eu comecei a pensar em tantas coisas que eu tenho deixado a desejar. Em tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Em tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida como esposo, como pai, como irmão, como filho. Porque nós não somos perfeitos, meus irmãos, mas nós precisamos, meus irmãos, dar a prioridade ao nosso lar, a prioridade de trazer Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos investir tempo e energia. Marta, ela estava preocupada em preparar realmente todo o ambiente, deixar tudo organizado, e como nós falamos, ela não estava errada. Ela só escolheu a hora errada. Ela escolheu a prioridade errada. Marta, meus irmãos, ela não soube dar atenção ao que realmente era importante naquele momento. Nós temos momentos Marta na nossa vida. Nós temos momentos Marta na nossa família. Meus irmãos, nós temos momento Marta quando uma coisa me chamou a atenção no curso de líderes que o pastor promoveu aqui na igreja esse final de semana. Quando o irmão Marcos, numa encenação, né, ele chamou o Pedro Souza, né, e disse assim: Pedro, vem cá. E o irmão Marcos sentou diante do computador e começou a digitar. E falou assim: Pedro, vamos fingir que eu sou uma pessoa que estou na igreja, minha porta está aberta, e você vai pedir para entrar e para falar comigo, e eu vou falar com você. Então faça isso agora. E o Pedro fez: dá licença, e ele no computador: pode entrar. O que você gostaria?
E aí o Pedro começou a falar com ele, criaram uma situação, criaram um assunto. E ele, sim, mas o que você está precisando? E o Pedro ali, ele aqui digitando, mas o que você está precisando? Sim, e de quanto você está precisando? Tá, então faz o seguinte, olha, eu vou conversar isso com o pastor e depois eu volto a falar com você. E aquilo, mesmo sabendo que era uma encenação, aquilo me incomodou. Eu falei, o Pedro está ali. Meus irmãos, e a questão que o irmão Marcos colocou foi, a porta estava aberta para o Pedro entrar, mas ele não estava aberto para ouvir o Pedro. Quantas vezes a porta da nossa casa, quantas vezes a porta do nosso quarto, quantas vezes a porta da nossa sala está aberta para os nossos filhos chegarem e estarem próximos de nós, mas nós não estamos abertos para estarmos próximos aos nossos filhos, porque talvez a televisão seja mais importante, porque, meus irmãos, o celular, ou coisa para estragar a família, é o tal do celular. Porque às vezes o celular está sendo, eu já falei isso aqui numa mensagem, né? O tal do celular é um negócio, desculpa o que eu vou falar, está sendo usado por Satanás para atrapalhar as famílias, para afastar as famílias. Sabem por quê, meus irmãos? Estão todos sentados à mesa, um do lado do outro, mas ninguém com o outro. A porta está aberta para que você receba o seu filho, mas o seu coração e a sua mente não está aberto para receber, não está aberto para receber a sua esposa, meus irmãos. Não está aberto para receber o seu pai, a sua mãe. Juventude, abra a sua mente para ouvir os seus pais, porque eles precisam também de atenção, eles precisam também de amor, eles precisam também de respeito e consideração. Pai, esteja aberto para ouvir as necessidades do seu filho, mas não adianta você ouvir o seu filho com o celular na mão dizendo, fala filho. Sabe, meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu refleti sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes eu sento, Quito, na minha sala, chego cansado, aí vou lá, abro o WhatsApp e vou ler alguma coisa. Sabe o que acontece? O Lucas vem correndo e fala, pai, vamos brincar comigo? Eu falo, vamos filho. Aí ele não dá nem tempo, ele fala assim, então larga o celular, pai. Eu comecei a pensar, sabe o que o Lucas está fazendo? Pai, eu sou mais importante do que o celular nesse momento. Isso me chamou a atenção e me incomodou. Porque o errado sou eu. Ah, mas eu estou no celular respondendo uma mensagem importante. Mas, meu irmão, a mensagem importante que eu tenho naquele momento é abraçar o meu filho e brincar com o meu filho e dizer, filho, eu estou aqui para que amanhã eu não reclame de eu ter que dizer para o meu filho, filho, eu estou aqui. Larga o celular e me dá atenção. Para que amanhã eu não tenha que buscar meu filho, meus irmãos, drogado na porta de um bar, porque eu não dei atenção a ele, mas as drogas estão dando atenção a ele, os amigos de fora estão dando atenção a ele, que eu não dei. Tem o meu filho tido o prazer de estar comigo, de estar na minha casa? Ou será que por não ter atenção, não se sentir importante, ele não tem essa vontade de estar comigo? Tem, meu irmão, a sua esposa tido vontade de estar contigo? Ou ela não tem se achado importante para você, porque o celular é mais importante, porque a novela... Tem novela ainda? Deve ter, mas porque a novela é mais importante. É aquele negócio que tinha, daquele pessoal que ficava lá na casa, um montão de gente à toa, confinada. Tem aquilo ainda? Aquilo tem sido mais importante para vocês? Meus irmãos, quanto tempo você está gastando, ou melhor, quanto tempo você está investindo na sua família, quanto tempo você está investindo na leitura da palavra de Deus, quanto tempo você está investindo em discipular a sua família, quanto tempo você está investindo em rir com a sua família, e quanto tempo você está gastando com outras coisas que não sejam coisas de importância. Marta não escolheu o que era prioridade. Maria escolheu o que era prioridade. E aí Jesus disse,
não será tirado de Maria, porque ela escolheu a boa parte. Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa prioridade? Meus irmãos, no curso de liderança, daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto, mas no curso de liderança o irmão Marcos falou uma coisa sobre a escuta ativa. Daqui a pouco a gente volta a falar da escuta ativa, mas é da pessoa sentir que você está ouvindo ela e que você está participando, às vezes sem falar nada, mas você está participando da conversa, porque você está de tal forma parando tudo para dar atenção a ela. Como tem sido a minha escuta? Como tem sido, qual tempo eu tenho tirado para ouvir a minha família? Quanto tempo eu tenho tirado para ouvir não só a minha família, mas nós não falamos que nós somos a família CIB? Quanto tempo eu tenho dedicado para ouvir o que o meu irmão tem a falar para mim? Quanto tempo? Temos perdido tanto tempo. Laurindo Rabelo diz, né? Deus pede estrita conta do meu tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta, agora quero, tendo tempo, fazer conta. Ai, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Esses dias um irmão da igreja me ligou, me dando uma bronca. Né? Ele vai rir. Ele me ligou dizendo assim, Henrique, eu botei uma mensagem lá no grupo, mas você não responde, você não bota seu nome lá, você não se inscreve, você não faz nada disso. E ele tinha razão, eu não respondo mesmo, não. Mas, sabe, meus irmãos, eu fiz uma opção. Contando, só daqui da igreja, Quito, eu estou em 16 grupos de WhatsApp. Aí eu comecei a ver essas coisas. Eu comecei a olhar e falei assim, na faculdade eu estou em 5 grupos. Na igreja eu estou em 16 grupos. Nos dentistas de Petrópolis eu estou em 4 grupos. Na família, então, tem grupo para tudo que é lado. E eu, sabe, há um tempo atrás eu tomei uma decisão. Meus irmãos, se o irmão quer me botar em um grupo de WhatsApp, não coloca, sabe por quê? Porque, entenda, eu não vou ver grupo. Sabe por quê? Porque eu recebo mensagem dos meus filhos pedindo Pix todo dia. Né? Eu recebo mensagem de Suzana, não é nada diferente. Eu recebo mensagem de paciente, de colegas, eu recebo mensagens, Edivaldo recebe o dia inteiro, né? Meus irmãos, eu cheguei à conclusão que se eu for ficar dando bom dia em grupo de WhatsApp, eu não vou dar bom dia para os meus filhos, porque eu não vou ter tempo de ficar com eles. Eu não vou dar bom dia para minha esposa, porque eu não vou ter tempo, porque eu vou ter que acordar de manhã respondendo um montão de bom dia no WhatsApp que a gente recebe todos os dias. Então, eu tomei essa decisão na minha vida. Grupo de WhatsApp, eu não olho mais. Quer que eu responda alguma coisa de grupo de WhatsApp? Me manda no particular. Ah, virou estrela. Não, meus irmãos, foi uma opção de vida que eu fiz, não olhar mais grupo de WhatsApp. Estou quase, Douglas, fazendo a opção de não mais olhar Instagram. Estou, por pouco. Por muito pouco. Porque é muito tempo perdido, é muito tempo perdido. Meus irmãos, nós precisamos mostrar para a nossa família que nós estamos fazendo como Maria, dando total atenção ao que realmente importa. Nós precisamos mostrar para a nossa família, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos íntimos da igreja, que eles são mais importantes, que eles são importantes e que a minha opção é estar ao lado deles para que eu possa dividir com eles as bênçãos que Deus tem dado à minha vida. Muitas vezes, queridos irmãos, muitas vezes, os nossos queridos precisam da nossa atenção e não de um carro novo, não de uma bela casa, não de uma casa arrumada. Não de uma casa arrumada. Meus irmãos, eu vou citar 2 exemplos extremamente positivos aqui. Eu cheguei na igreja alguns domingos atrás e olhei esse tablado bonito, né? Tirou o carpete,
fez negócio de lixar e pintar aqui o chão, e mexeu no púlpito. Como ficou bonito esse púlpito, ficou lindo. Precisava trocar, né? O púlpito que estava aqui era de quando eu era guri. Precisava trocar. Esse momento foi um momento que a gente podia fazer isso, e que foi muito bom fazer isso para a gente se sentir bem. A casa arrumada no momento certo é muito bom. Então, estou falando isso porque isso não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. A igreja fez isso na hora certa, porque nesse momento nós podíamos fazer isso. Mas me faz recordar, e os irmãos sabem muito bem disso, que há 3 anos atrás, na época da enchente, em Petrópolis, a igreja estava assim? Naquele momento, a igreja estava suja, bagunçada, estava feia. Aí os irmãos imaginem se a liderança da igreja na época fala assim: não, mas a enchente não chegou aqui dentro. Vamos manter a casa limpa. Era prioridade? Não era. Era bonitinho ter a casa limpa? Bonitinho? Mas a igreja foi igreja. A igreja estava limpa no seu coração, na sua essência. A igreja estava cumprindo a missão dela de servir ao próximo, de levar o amor de Deus ao próximo. A igreja estava limpa e linda na sua essência, no seu coração. Então, aquele momento não era de ter a igreja bonita. Esse é o momento de ter a igreja bonita. E como é bom servir na igreja com esse templo bonito. E se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. E nós teremos condição de fazer isso para que possamos servir ao Senhor num ambiente gostoso, mas tudo a seu tempo. Tudo no tempo que Deus vai definir para a nossa igreja. Tudo, meus irmãos, tem o seu tempo. E na família é exatamente assim. Tudo tem o seu tempo. Meus irmãos, eu prefiro ter um lar com uma casa desarrumada do que ter uma casa arrumadinha sem um lar. A casa arrumadinha sem o lar, ela não traz felicidade. Mas para que tenhamos a casa arrumadinha com o lar, ou uma casa desarrumada com um lar, tanto faz desde que tenha o lar, nós precisamos dar tempo, energia e atenção. Nós precisamos dar tempo, energia e atenção. Nós sabemos, meus irmãos, a nossa família nunca será perfeita. Se o irmão me disser que a sua família é perfeita, eu vou dizer para o irmão: peça perdão a Deus, porque o irmão acabou de mentir para mim. A família não é perfeita. A família foi uma instituição perfeitamente planejada por Deus. Mas por ser, assim como a igreja, por ser formada por seres humanos que são passíveis de erro, a família se tornou imperfeita pelo pecado que nós deixamos entrar. Mas, meus irmãos, mesmo com os problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldades nos nossos relacionamentos, mesmo que nós tenhamos conflito, meus irmãos, a questão aqui que nós devemos pensar não é o conflito, porque sabe o que acontece? Algumas vezes o conflito serve para que a gente possa ajustar a rota, para que a gente possa acertar a rota. Às vezes a gente está indo por um caminho que não é legal, e aí de repente alguém da família fala: olha, isso não está legal, e você: não está legal, está legal. E você começa a conversar e a discutir de forma positiva sobre o que é aquilo, sobre o que está acontecendo, e às vezes essa conversa difícil, né, ela é extremamente importante para que nós possamos corrigir a rota. Então o problema não é o conflito, mas o problema é como nós vamos resolver o conflito. Eu resolvo o conflito empurrando ele para debaixo do tapete? Eu resolvo o conflito fazendo ouvido de mercador? Eu resolvo o conflito fingindo que não tem problema? Ou eu resolvo o conflito sentando, olho no olho, sem celular, sem televisão, sem que nada possa tirar minha atenção, e vou olhar e dizer: meu filho, o que está vendo?
minha filha, o que está vendo? Por que você está agindo dessa forma? Mas, meu irmão, não é falar para a pessoa e começar a mexer no seu armário, começar a abrir um livro e ler, começar a pegar seu celular e passar o dedo. Não, é sentar com a pessoa, sente com ela e mostre a importância que ela tem para você. Sente com ela, olhando no olho dela, tira tudo que está no seu redor e vai ouvir o que ela tem para falar. Mas a primeira coisa, meu irmão, ouça o que ele tem a dizer. Porque muitas vezes nós queremos ouvir e já retrucar, e já falar, e já, né? Porque eu preciso vencer ele no meu argumento. E não é assim, meus irmãos. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir, porque às vezes ela vai te falar coisas que você depois vai pensar, e às vezes é importante você falar logo depois, outras vezes não, outras vezes você vai dizer, olha, falou? Falei. Então agora eu vou pensar sobre o que você falou. Quando você diz que eu vou pensar sobre o que você falou, você não está dizendo para você assim, estou empurrando para debaixo do tapete, não. Você está dizendo para assim, o que você me falou é tão importante que eu quero dar tempo, quero queimar energia para pensar no que você me falou e depois nós vamos voltar a conversar. E ao ler sobre isso e estudar isso, Adriano, eu comecei a pensar, quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos e pior, quantas vezes eu deixei de fazer isso com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus irmãos, e isso dói. Porque por mais que você saiba que você fez isso muitas vezes, mas dói em saber que você deixou de fazer isso outras vezes. E essa análise crítica precisa ser feita por cada um de nós. Porque nós precisamos, meus irmãos, a gente não deve dar exemplo pessoal em mensagem, né? Mas como foi um exemplo que eu apanhei, não apanhei do meu pai, não apanhei muito do meu pai, né? Mas que eu apanhei para aprender, então eu vou contar. Durante o início da minha carreira profissional, teve uma fase na vida que eu exagerei muito no meu trabalho. Eu trabalhava de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, saía cedo de casa, chegava muito tarde, e chegava cansado em casa, e queria logo deitar e dormir. E um dia eu cheguei em casa, o Bernardo e o Pedro estavam brigando. E eu não bati, mas eu me descompensei com eles, irmãos. Eu gritei com eles de uma forma tão exagerada, porque na realidade o problema não eram eles, o problema era eu. Eu estava cansado. Eu estava estressado. Eu estava com problema. Eu estava investindo errado. Com boa intenção. A intenção de trazer mais sustento para minha casa, de melhorar profissionalmente, para que eu pudesse sustentar, dar mais conforto à minha esposa e aos meus filhos. Mas eu descompensei de uma forma, Ramon, que aí eu saí dali com raiva, entrei no banho, comecei a tomar banho e comecei a falar, fiz tudo errado. E ao sair, Deus tocou no meu coração de que eu devia sentar com eles para conversar com eles. E eu sentei, eles eram pequenininhos, em 2007, Bernardo tinha 6 anos, Pedro Henrique ia fazer 5, e eu sentei com eles e disse assim, filhos, o que papai pode fazer? Porque papai errou com vocês, desculpa. Papai não podia ter gritado com vocês. O problema não são vocês, sou eu. O que vocês sentem falta no papai? Aí o Pedro, né, era muito pequenininho, falou assim, eu quero um caminhão. Né? Falei, tá bom, filho, beleza. Não comprei caminhão até hoje para ele. Se vira para comprar o seu. E aí eu disse para o Bernardo assim, e você, filho? E aí ele me disse assim, eu queria que o senhor tivesse mais tempo para brincar comigo. Aquela noite, nunca mais eu me esqueci dela. Porque eu passei a noite inteira chorando, pedindo perdão a Deus, porque eu estava falhando com aquilo que Deus tinha me dado para administrar. E saí dali. Eu tinha 5 empregos. Pedi demissão em 4.
falei com eles, eu preciso só de um tempo, porque alguns deles eram como professor. Olha só, eu vou cumprir esse semestre, para não quebrar, para não deixar a pessoa na mão, né? A gente tem que cumprir os nossos compromissos. Então eu disse assim, olha, eu termino esse semestre que vem, procure outro. Eu não vou estar mais aqui. Precisou do meu filho, 6 anos, me dizer, quase que implorando, que ele precisava de um pai importante dentro de casa, não famoso fora de casa. É mais importante você ser importante na sua casa do que famoso fora dela. O que eu tenho buscado na minha vida, meus irmãos? O que cada um de nós tem buscado na nossa vida, o que nós temos procurado nas nossas casas. Então o problema, meus irmãos, não é o conflito, o problema é como lidamos com o conflito. O contraditório, o pessoal do direito aí vai dizer, o contraditório é direito, né, Quito? É normal. E de forma positiva, pode ser utilizado para você chegar a um consenso numa situação que às vezes é difícil. Então você vai ouvir a pessoa dar a opinião dela, e você vai dar a sua opinião, e vocês vão conversar e tentar chegar a uma decisão, porque o importante é que a unidade dentro da casa, dentro da família, seja mantida. E a unidade não quer dizer ter os mesmos pensamentos, a unidade quer dizer ter o mesmo objetivo de fim, aonde nós queremos chegar. Isso é a unidade. A unidade, ela é conseguida através do amor, através do respeito, através da compreensão, através da atenção, através da oração. É assim que nós conseguimos a unidade dentro do nosso lar. Meus irmãos, no curso de líderes, que curso abençoado, porque a gente estava ali aprendendo a servir melhor a Deus na igreja, através da liderança, mas irmãos, a gente estava bebendo, ensinando, aprendendo também de coisas que nós podemos utilizar dentro da nossa família, dentro do nosso lar. No curso de líderes, meus irmãos, nós aprendemos que uma empresa, ela precisa definir qual a visão, qual a missão e os valores dela. Se vocês perguntarem para o Romualdo, tua empresa tem visão? Está escrito? Tem missão? Está escrito? Porque você tem que ter isso, para você saber onde você quer ir, como você quer ir. Não é assim ou estou errado? Você tem que saber para onde você quer ir e como você quer ir. Então você tem que definir na sua empresa, na sua mais importante empresa, qual é a sua mais importante empresa? A sua família. Onde todos são sócios. Todos estão ali, nessa sociedade chamada família, com o mesmo objetivo, com a mesma missão, com a mesma visão. Mas essa visão e essa missão, elas têm que ser estabelecidas pelo dono da empresa. E o dono da empresa, família, é Deus. É Deus que estabelece a visão. É Deus que estabelece a missão. É Deus que estabelece quais são os valores que a empresa, família, tem que seguir. É Ele que tem que definir o que Ele quer para a nossa família. E nós precisamos entrar nessa missão, entrar nessa visão. Nós precisamos enxergar isso. Precisamos entender qual a missão da minha família. Missão é propósito, não é isso? Qual o propósito? Para que serve a minha família? Minha família, olha, minha família serve para que, sei lá, para que serve a sua família? Pensa aí agora. Qual o propósito da sua família? Qual o propósito? Você aceitou o propósito que Deus colocou para a sua família? Servir a Ele, amar a Ele, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, crescer juntos? Ou você não colocou na sua família o propósito de Deus? Porque tem isso, a gente tem a opção, Ele nos deu o livre-arbítrio. Você aceitou o propósito de Deus para a vida da sua família? Qual a missão da sua família? Como você vai cumprir ou alcançar, com a visão, né? Ou alcançar os propósitos estabelecidos?
Qual é a visão da sua família? Quais são os valores da sua família? Os valores da sua família são realmente os valores de Cristo? Ou os valores da sua família são os valores que o mundo está colocando dentro das nossas famílias? Valores completamente deturpados e fora da vontade de Deus? Quando eu começo a trazer coisas do mundo para dentro do meu lar, eu estou saindo fora completamente da vontade de Deus e estou tirando a minha família da visão, da missão e dos valores de Deus. Meus irmãos, parece que não é simpático, mas desculpa, muitas vezes a gente não pode ser simpático mesmo não. Eu prefiro ser um antipático para o mundo, obedecendo à vontade de Deus, do que parecer o bonzinho, mas estar fora da vontade de Deus. Nós estamos vendo muitas coisas deturpadas, entrando de forma sorrateira, entrando aos pouquinhos dentro dos nossos lares, porque Satanás ele quer uma brecha, aí ele vai ali, até que ele alcança o objetivo dele de ver a família completamente afastada da visão, da missão e dos valores que Deus tem para a família. Nós precisamos ser Maria. Nós precisamos fazer a opção de Maria na vida da nossa família. Precisamos planejar, meus irmãos, a nossa família. Meus irmãos, quanto tempo o irmão tem investido em sentar com a sua esposa e planejar a sua família? Não estou dizendo planejar, até porque eu não podia falar nada disso, né? Não estou dizendo planejar viagem, não, meus irmãos. Estou dizendo que eu não posso falar nada disso, porque há 2 anos atrás, quando nós fizemos 24 anos de casado, agora nós já temos 25, nós saímos, eu falei com ela assim, arruma a mala e nós vamos viajar. E ela, para onde nós vamos? Não vou falar que foi como Abraão, porque Abraão estava recebendo uma ordem de Deus, mas, sabe, vai para um lugar que o carro vai levar. E aí ela arrumou a mala, nós saímos, fomos almoçar, almoçamos juntos e saímos. Quito, quando nós passamos pelo túnel, eu fiz a seguinte pergunta a ela, ali da Serra do Quitandinha, falei para ela assim, direita ou esquerda? Ela falou, direita, beleza, seguimos em direção a Minas Gerais. Se fosse esquerda, eu ia descer a serra. Depois de viajarmos umas 4 horas, já era 5 horas da tarde, ia começar a anoitecer, eu parei o carro num posto e falei, agora nós precisamos definir, aqui tem rede. Para onde a gente vai? Porque a gente precisa ver o hotel. Senão a gente vai dormir no carro. Meus irmãos, para alguns, né, Analina? Que viagem doida. Disse a Analina, porque a Analina, para viajar, ela planeja com 1 ano e meio, se bobear 2 anos de antecedência. Né, ela planeja tudo nos conformes ali. Meus irmãos, ela está certa, porque ela vai com tudo planejado, a chance de dar errado é muito pequena. A chance de a gente dormir no carro era muito grande. Não dormimos no carro, viu, irmãos? Graças a Deus conseguimos um hotel. Então eu não podia falar sobre planejamento, mas eu não estou falando sobre esse tipo de planejamento. Eu estou falando do planejamento familiar, a curto, médio e longo prazo. No seu planejamento familiar de longo prazo, deve constar que quando você morrer, você quer ir para o céu, mas que quando seu filho morrer, você também quer que ele vá para o céu, e você vai pregar o evangelho para ele todos os dias, para que ele possa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então para que ele possa ouvir todos os dias aquilo de forma incessante, para que Deus possa te usar como um instrumento para ganhar o seu filho para Cristo. Planejamentos a curto e médio prazo, você vai sentar com a esposa, vai sentar com os filhos, eles têm que participar, e vai fazer o planejamento, mas é importante que faça, até para que o seu filho se sinta importante na sua família, se sinta parte ativa da sua família, do processo da sua família. É importante, meus irmãos, planejarmos, e aí ontem nós aprendemos, ou anteontem, sei lá, sobre o planejamento SMART. Não é isso, Fernando? Estou certo? SMART, né? É um planejamento específico. Senta com seu filho,
Qual planejamento você tem para ele? Para a área que vocês estão estudando ele juntos. Seja planejamento para a área sentimental, planejamento para a área profissional. Sente com seu filho, converse com seu filho. Invista tempo no seu filho. Quando você está investindo tempo nele para ouvir isso dele, sabe o que ele está dizendo? Eu sou importante para o meu pai. E no futuro o papai vai ser importante para ele também. Né? O planejamento tem que ser específico, tem que ser mensurável, ele tem que conseguir medir, você tem que conseguir medir, tem que ser acordado, vocês têm que sentar e acordar e conversar e concordar, a família tem que estar toda com o mesmo objetivo, com o mesmo planejamento, a família tem que estar participando daquilo ali. Tem que ser realista e tem que determinar tempo, tem que ser temporal. Famílias, sentem para conversar sobre os objetivos da família. Sentem para planejar a vida de vocês. Sentem para se relacionar. Quando as coisas são colocadas à mesa de forma clara e objetiva, as coisas são mais fáceis de serem compreendidas e de que todos comprem a ideia, que todos tenham a visão, a missão e os valores bem estabelecidos da sua família. Primeiro valor, primeira missão, primeira visão, relacionado ao campo espiritual. Essa é a primeira e mais importante. Mas existem outros que Deus também coloca na vida da família e que a família tem que conhecer. Será que se eu hoje perguntar aos meus filhos quais são os valores da minha família, não estou falando de valores de quanto eu tenho no banco, de casa, carro, não. Quais são os valores da minha família? Para que nós estamos aqui? Como é que nós vamos responder à situação A ou B? Meu filho conhece? Me conhece? Conhece? Meus filhos conhecem o pai que tem? Conhecem a mãe que tem? Eu conheço os meus filhos? Meus irmãos, mas nada disso será possível se não houver um verdadeiro investimento por parte da família, na própria família. Eu quero que Deus use a minha família. Mas o que você tem feito para Deus usar a sua família? Eu quero muito que meus filhos cresçam tementes a Deus e servindo na igreja. Mas o que você tem feito para que teu filho tema a Deus e cresça na igreja? Como é que seu filho vê a sua relação com a sua igreja, a relação com o seu pastor? Seu filho tem visto você abraçar o pastor aqui na igreja e chegar em casa e falar: que pastorzinho feio que a gente tem, hein? Não vão dizer, pastor Wellington, que eu falei que ele é feio. Até acho, mas não estou falando. Quem tem que achar ele bonito é a irmã Elciane, não sou eu, meus irmãos. Mas que nós temos um pastorzão, nós temos. Seu filho vê você abraçar o irmão na igreja e chegar em casa e falar mal do irmão? Se você está fazendo isso, você está dizendo para o seu filho que em algum momento você vai abraçá-lo também e depois vai falar mal dele também. Você está tirando a confiança dele. Porque ele está vendo que papai é falso. Seu filho chega na igreja e vê você levantando a mão e fechando os olhos, dizendo: Senhor, obrigado. E chegando em casa e fazendo coisas que desagradam a Deus. Qual é o exemplo que você tem dado para o seu filho? O que ele está vendo na sua vida? Qual é a forma que ele está vendo você agir? Meus irmãos, conversar em casa, meus irmãos, dar exemplos em casa é muito importante. Meus irmãos, as conversas são extremamente importantes. Não
DR, né? Aquele negócio do casal que fica o tempo todo discutindo relacionamento. Isso é chato toda a vida. Tem momentos que é até importante, mas não é discutir relacionamento, é conversar, meus irmãos. É você expor a sua vida, é você se mostrar para o próximo. Seja esposa, seja filho, seja mãe, seja irmão. Você mostrar quem você é, o que você acredita, o que você precisa, para que a pessoa possa te conhecer realmente. A conversa é importante, mas, meus irmãos, uma conversa, como a gente falou lá no início, que ia voltar a esse assunto, como no curso nós aprendemos, é a tal da escuta ativa. Aí eu peguei aqui essa folhinha que nós recebemos lá, e que eu achei muito interessante. Eu estou achando que eu vou fazer um quadro disso aqui e botar lá na sala de casa. Na sala da minha casa eu coloquei um versículo bíblico, mas acho que eu vou botar isso aqui junto, para a gente poder aprender, né? Primeira coisa, eu preciso conversar e expor a minha opinião para o meu cônjuge, para o meu filho, para a minha filha, expondo a minha opinião de forma que eu seja compreendido, entendido, não tentando convencê-lo do que eu quero. Se eu quero uma coisa A e minha esposa quer uma coisa B, eu preciso expor para ela o porquê que eu quero a coisa A, para que ela compreenda o porquê que eu quero esta coisa A. Mas eu não vou, no primeiro momento, tentar convencê-la a também querer a coisa A. Eu quero ir ao Maracanã com os meus filhos ver o jogo do Grande Flusão. E a minha esposa quer ir ao shopping. Vou fazer pergunta: para onde eu vou? Mas eu preciso pelo menos tentar expor para ela o porquê e tentar que ela entenda o porquê que eu quero ir ao Maracanã ver o jogo do Flusão. Mesmo sabendo que eu vou acabar indo para o shopping. Mas eu vou primeiro tentar ser entendido por ela, para que ela veja pelo menos que eu não estou com má vontade. Eu só tenho um desejo, que não vou cumprir, mas que eu tenho esse desejo. E quem sabe num dia, meus irmãos, aconteça o milagre dela ir ao Maracanã. Claro que num exemplo de brincadeira, mas dizendo, a primeira coisa na conversa é você não tentar convencer ao próximo, mas tentar ser entendido pelo próximo. Explicando o seu raciocínio, diferenciando os dados reais da interpretação que você tem do caso, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente recebe uma informação e daquela informação que a gente recebe, a gente começa a tirar conclusões e começa a tirar suposições e começa daqui a pouco concluir em cima de dados pequenos que nós temos, sem dados suficientes para aquela conclusão. Então procure colocar o que é real do que é apenas interpretação. Dê seus exemplos à pessoa. Compartilhe ideias, né, para que para que ela possa pensar, para que ela possa também criar os questionamentos dela e chegar às conclusões dela. Meus irmãos, e aí vem a segunda parte. Procure entender também o lado da outra pessoa. Procure ouvir a outra pessoa. Procure, antes de tirar as suas conclusões, ouvir tudo que ela tem para te informar. Ouvir, meus irmãos, o raciocínio dela. Ouvir a interpretação que ela também tem. Procure se colocar no lugar do outro, meus irmãos. Isso é tão difícil a gente fazer. Procure se colocar no lugar do seu filho. Às vezes seu filho está clamando por uma ajuda. Ah, mas ele está muito rebelde. E às vezes ele está rebelde porque ele está querendo chamar a tua atenção, dizendo: mãe, pai, eu preciso de você. Mãe, pai, eu preciso, pai, que o senhor pare o que o senhor está fazendo. Mãe, eu preciso que a casa fique bagunçada nesse momento, para que a senhora pare tudo o que a senhora está fazendo e me ouça, mãe. Porque mais importante do que a casa limpa, Marta, mais importante do que a casa limpa e arrumada, é que eu tenho uma mãe Maria, que sente para me ouvir falar e ouvir as minhas necessidades. Pare para ouvir. Pare para ouvir o seu cônjuge.
Pare para ouvir o seu filho, pare para ouvir o seu amigo. Meus irmãos, quantas vezes nós chegamos aqui na igreja tristes, com o coração pesado, e saímos da mesma forma, sabe por quê? Porque não teve um irmão que olhou para mim e disse: Henrique, o que está havendo com você? Você está abatido hoje. Vou citar um exemplo rápido, porque é positivo. Sabem? Eu já recebi ligações do irmão Júlio, falando: Henrique, te achei triste. O que está havendo? Me fez um bem. Sabe por quê? O Júlio se preocupa comigo. Era só isso que eu precisava, muitas vezes. Compartilhe, meus irmãos, com a sua família o que você tem para ela. Compartilhe, meus irmãos, com a sua família o seu tempo, a sua energia. Compartilhe, porque, meus irmãos, para que a nossa família seja não perfeita, mas seja feliz. Para que a nossa família seja não perfeita, mas seja uma família de Deus, buscando se aproximar de Deus. É preciso que nós façamos a opção de Maria. É preciso que nós escolhamos a boa parte. E peçamos para que Deus nunca permita que retirem de nós essa boa parte. Da mesma forma que Jesus disse para Maria, isso dela nunca, disse para Marta, isso de Maria nunca será tirado. Qual tem sido a sua prioridade? Como está o seu lar? Você tem sido Marta ou Maria? Qual a opção que você tem apresentado para a sua família? Como a sua família te vê dentro de casa e fora de casa? O que você tem feito? Você tem trabalhado para, como a Bíblia diz em Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor? Ou você tem dito, eu e a minha casa vamos ter grandes casas. Eu e a minha casa vamos ter uma casa perfeita e linda. Meus irmãos, muitas vezes nós temos feito opções erradas. Muitas vezes a boa parte está tão na nossa cara e nós escolhemos o lado errado. No Éden, a Bíblia fala que durante toda a tarde, Deus vinha se encontrar com Adão e Eva e fazia o quê? Conversava. Mas Adão e Eva, tendo Deus para conversar, escolheram dar atenção à serpente. Adão e Eva, tendo Deus para conversar, o Deus Supremo, Senhor de todas as coisas, que criou o mundo, criou céus e terra, que parava, meus irmãos, olhem o exemplo, que parava tudo o que ele estava fazendo para vir ao jardim e conversar com Adão e Eva, conversar com a família que ele tinha criado. Adão e Eva escolheram ouvir e dar ouvido e fazer o que a serpente falou para eles fazerem e não o que Deus falou para que eles fizessem. Eles não escolheram a boa parte. E você? O que você está fazendo da sua família? Você está escolhendo a boa parte? Você está escolhendo ter tempo para a sua família? Você está escolhendo ter tempo para orar pela sua família, para conversar sobre as coisas de Deus com a sua família, para conversar com a igreja, sobre a igreja com a sua família? Você está tendo tempo para olhar seu filho olho no olho e dizer: filho, eu estou aqui, o que você quer de mim? O que eu posso fazer por você? Você está desenvolvendo intimidade com seu filho? Ou você está simplesmente se preocupando com a casa arrumada? O que você tem feito? Se você nesse momento
quer entregar a sua família nas mãos de Deus. Se você quer dizer para Ele: Senhor, a minha casa está aqui, Senhor. Senhor, usa a minha casa, usa o meu lar, usa a minha família, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Não permita que eu escolha a opção de Marta, mas que eu possa escolher a opção de Maria. Que eu possa colocar o meu lar aos teus pés para ouvir o que o Senhor tem para falar. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Senhor, a minha família tem problemas, a minha família tem tribulações, a minha família não é perfeita, mas, Senhor, eu quero que o Senhor me use como filho, eu quero que o Senhor me use como pai, como mãe, eu quero que o Senhor me use como nora, genro, como tio, como sobrinho. Eu quero que o Senhor me use, Senhor, para que as pessoas da minha família possam ver a Tua face refletida através de mim. Senhor, me usa. Se você quer isso, eu te convido para vir aqui à frente, para que junto comigo, que já estou aqui, dizendo: Senhor, me usa, Senhor, me usa, para que eu possa, Senhor, ser um representante teu na minha família. Se você quer isso, vem aqui à frente para que nós possamos orar. Irmãos, a família é propósito de Deus. A família é plano de Deus. Deus quer a família, Deus ama a família. O inimigo, ele quer destruir a família, mas Deus quer consertar a família que está estragada. Deus quer curar a família que está doente. Deus quer abençoar. Deus quer fazer frutificar as famílias que Ele criou. Então, se você tem o desejo nesse momento de entregar a sua família nas mãos de Deus, vem aqui à frente, diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para que eu possa pregar a minha família. Me usa, Senhor, na Tua obra, a partir da minha família, para que a minha família possa povoar, para que a minha família possa povoar os céus, para que a minha família possa ver a Ti face a face, não mais como um espelho, mas face a face, ver a Tua glória, Senhor. Senhor, que a minha família possa obedecer o ID por todo mundo e entregar o Evangelho a toda a criatura. Senhor, que a minha família possa ser olhada não para a glória e honra da minha família, mas que ela possa ser olhada como uma família que serve a Ti e que a Tua luz, a Tua face resplandeça através da minha família. Senhor, que eu possa planejar a minha família de acordo com o que o Senhor tem, com a missão, com a visão e com os valores que o Senhor estabeleceu para a minha família. Senhor, que a minha família possa ser usada aqui na igreja também para o Teu serviço, para a Tua honra e para a Tua glória. Que a minha família possa, ó Pai, ter alegria em vir à igreja para Te louvar, ó Pai, para Te engrandecer, ó Pai. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, abençoe a minha família. Porque o Senhor é o Deus do nosso lar. Toda a igreja se coloca de pé. Vamos cantar, vamos louvar a Deus nesse momento. Vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Eu vou convidar o Carlos Marcos, que vem aqui à frente. Ele vai orar ao nosso Deus, pedindo que Deus abençoe as famílias da Segunda Igreja Batista Petrópolis. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Que as nossas famílias possam ter uma semana abençoada nas mãos do nosso Deus. Eterno Deus, nós queremos, Senhor, nesta hora, apresentar a Ti, ó Deus, todas essas famílias, ó Deus, que estão aqui à frente, e aquelas, ó Deus, também que lá na frente não estão, mas estão aqui conosco, eles estão em seus lares, cultuando, ó Deus. E queremos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, e por intermédio, Deus, desta mensagem,
especial, ó Deus, que ela possa encontrar lugar no coração das famílias, Deus. Cada família aqui nesta noite, Deus, possa sentir bem de perto o teu cuidado, Deus. E as famílias, Deus, aqui estão nesta noite, elas possam, Deus, realmente olhar para ti, ó Deus. Não olhar, ó Deus, para as circunstâncias, não olhar, ó Deus, para prioridades materiais, mas que todos, ó Deus, possam ter os olhos voltados para ti, ó Deus, porque nós temos certeza, Senhor, que a tua bênção, Deus, não faltará a nenhuma delas. Nós confiadamente, ó Deus, oramos a ti em nome de Jesus, ó Deus, clamando a tua graça, ó Deus, o teu amor, a tua misericórdia, ó Deus, para estas famílias, para cada pai, ó Deus, para cada mãe, para cada filho, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar a tua bênção, a tua graça, o teu poder, ó Deus, a tua doce consolação a cada coração aqui, ó Deus, a cada família. Nós te louvamos, ó Deus, porque estas famílias, ó Deus, que aqui estão, têm compreendido, ó Deus, a importância de voltar, ó Deus, os olhos para ti, de caminhar, ó Deus, na tua presença, porque nós temos certeza, ó Deus, que o melhor caminho é estar aos teus pés. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tudo, ó Deus, que temos visto aqui, por tudo que tem acontecido, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Nós te pedimos, abençoa-nos, ó Deus, e que possamos, ó Deus, esta semana e ao longo de nossas vidas, ó Deus, caminhar olhando para ti, caminhar aos teus pés, ó Deus, na certeza de que a tua bênção será conosco. Obrigado por tudo. Recebe a nossa gratidão. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção. Nós vamos permanecer de pé, porque nós vamos cantar o último louvor dessa noite. E justamente fala sobre Deus que opera os milagres. Aqui muitas famílias vieram à frente colocando o seu lar, né, nas mãos do Senhor. E queridos, estamos encerrando o culto, mas a semana útil, né, de trabalho, de estudo, vai se iniciar amanhã e os nossos desafios baterão a porta, né? Então que a gente siga confiando que o Deus da família que abençoa o nosso lar é o Deus que opera milagres, é o Deus que está conosco na frente das batalhas. Os desafios se apresentam, meus irmãos, mas não há nada maior do que o nosso Deus. Então saiamos daqui com essa convicção e essa certeza no coração. O Deus da nossa família é o Deus que guerreia por nós. E o nosso Deus, ele já é vencedor. A batalha não é perdida. Pode ser difícil para a gente,